Fala, meu irmão, como que você tá? Café com a palavra. Vamos começar a meditar na palavra aqui, se possível, todas as manhãs, sempre que possível, e vou começar a trazer uma palavra para você. Palavra para você iniciar o seu dia, ou se você vê ela durante o dia ou à noite, enfim, que a qualquer momento que você vê, você possa ser edificado por essa palavra. Que o seu coração seja um solo fértil, para que ele possa receber a palavra do Senhor e frutificar, que você dê bons frutos na palavra. Nossa palavra hoje está lá em Lucas, capítulo 19, vai falar sobre Zaqueu. Quem aqui não ouviu falar sobre Zaqueu? Aquele moço de pequena estatura, mas que subiu naquela figueira para poder ver Jesus. Zaqueu, todos sabem que era um publicano, ele era chefe dos publicanos, né? E Zaqueu, de início, ele tinha um chamado, ele tinha um propósito dentro dele, até porque o próprio nome dele, a raiz do nome dele, se você pesquisar depois, você vai ver que é santo, justo. Zaqueu era visto pelo que as pessoas rotulavam ele, pelo que as pessoas diziam dele. Era um publicano, cobrador de impostos, enfim, ninguém gostava de ver Zaqueu ou de falar com Zaqueu, porque ele estava ali para poder fazer o que a maioria não gostava, né? Que era ser cobrado. Mas o que Zaqueu talvez por um determinado momento tinha esquecido é que ele não é o que o povo diz, ele não é o que a multidão diz, ele é o que Deus pensa e fala sobre ele. Assim como eu e você, nós somos o que Deus pensa sobre nós, nós somos o que Deus diz o que nós somos. E a palavra vai dizer, quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Versículo 5. Você reparou no início, eu falei que Zaqueu subiu naquela figueira para poder ver Jesus, porque sabia que Jesus ia passar por ali. Eu disse, mas quem falou foi a palavra. Está na Bíblia, se voltar ali, versículo 3, 4, vai falar que ele correu para subir na figueira para poder ver Jesus. Mas aqui no versículo 5, a palavra diz, vou ler novamente. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa. Jesus olhou para cima e falou com Zaqueu. A princípio, Zaqueu queria ver Jesus, mas quem viu Zaqueu foi o próprio Jesus. E assim é comigo e com você. A gente busca, a gente tenta ouvir, tenta falar, a gente muitas vezes quer ver, quer encontrar, quer sentir, enfim. Mas é o próprio Deus quem nos vê. E a palavra hoje para você é: você está buscando ver Jesus? Você está buscando estar na presença de Deus? Você está buscando o Espírito Santo? Zaqueu buscou. Ele procurou meios, modos para poder subir naquela figueira para ver Jesus. Mas a palavra é clara ao dizer que quem viu Zaqueu foi o próprio Jesus, foi o próprio Cristo. E quem nos vê é o próprio Cristo, desde que busquemos, desde que usemos dos nossos meios possíveis para poder vê-lo. E se você for mais a fundo nesse texto de Zaqueu, nessa palavra,
Você vai descobrir várias coisas que talvez aqui na palavra não esteja explícito, mas que você pode entender, você pode refletir. Por isso que é bom você ler a palavra antes de ler, você orar a Deus, pedindo para que Ele abra os teus olhos, dê o entendimento, porque se você for mais a fundo nessa palavra, você vai ver que Zaqueu tinha um vazio dentro dele. Talvez ali ele estaria cansado de viver aquela vida que ele estava vivendo, que com certeza não agradava a Deus. E chegou um determinado momento que ele falou: opa, isso não me serve, não é mais para mim, e eu preciso buscá-lo. E foi nesse momento que, quando ele soube da notícia que Jesus estaria passando ali pela cidade, por Jericó, na ocasião ele buscou de meios para poder ver Jesus. Quem sabe ele estava aguardando por esse momento há anos e Deus havia reservado aquele momento. Um momento que talvez nem ele sabia no que iria acontecer, porque no fim a palavra é clara ao dizer que houve festa, que houve salvação naquela casa, porque o Filho do Homem veio a buscar o que estava perdido. E Deus fala que o próprio Zaqueu também é filho de Abraão, ou seja, Zaqueu é de Deus, Zaqueu é de Jesus. Então, em determinado momento da vida de Zaqueu, em que ele achava que talvez estaria perdido, ele sente o desejo, sente a vontade de buscar, e ele encontra, porque ele foi buscar. E assim somos nós. Em determinados momentos das nossas vidas, a gente vai sentir a vontade, vai sentir a necessidade de ver o Cristo, de ver o Deus, de estar na presença do Senhor. E é nesse momento que o vazio que a gente talvez esteja procurando preencher em outros lugares, outras situações, é nesse momento que esse vazio é preenchido pelo próprio Deus. E naquela casa, como naquela casa, houve salvação. Na nossa casa, na nossa vida, no nosso coração, também haverá salvação. Mas é preciso buscar. É preciso ir atrás. É preciso fazer com que você seja visto, para que o próprio Deus venha e haja na minha e na sua vida. Amém, meu irmão? Que essa palavra possa te edificar e que você seja realmente purificado através dela, para que você busque momentos, tenha momentos com o próprio Deus, com Cristo, através do Espírito Santo, para que você possa ser glorificado, cheio, preenchido da presença do Senhor. Beleza? Ótimo dia, Deus abençoe, segue sua vida, eu sigo por aqui e até o próximo Café com a Palavra. Abraço, tchau, tchau.